Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Deontologia e Legislação Farmacêutica. Essa é a nossa primeira aula e nós vamos falar sobre ética, bioética e deontologia farmacêutica, que diz respeito à ética da conduta profissional do farmacêutico. Essa nossa disciplina, ela aborda como um todo a regulamentação sanitária, a regulamentação profissional e a parte da discussão ética da conduta farmacêutica. Por que essa disciplina é necessária no currículo farmacêutico? Porque, assim como todas as profissões, a farmácia requer o seguimento de normas para assegurar que cada cidadão tenha acesso a uma assistência farmacêutica realizada por profissionais não só qualificados do ponto de vista técnico-científico, mas também com uma formação ético-moral. Então, nós vamos falar nessa primeira aula sobre ética e bioética, e falar sobre ética na atualidade, sem dúvida que é um grande desafio, visto que alguns dos principais valores morais são vistos como superados. E para muitos eticistas, a sociedade atual convive com uma profunda crise de valores, o que acaba refletindo nas profissões na área da saúde. Pessoal, a ética é a área da filosofia que estuda o comportamento humano. Então, quando estudamos ética, é necessário que mergulhemos numa parte da filosofia que se preocupa com as reflexões sobre as ações e o comportamento humano, ok? A palavra filosofia vem do grego philos e sofia, sabedoria. Então, o significado da palavra filosofia é afinidade pela sabedoria. Então, a filosofia é o estudo das inquietações da existência humana em busca da verdade. Ou seja, é a investigação crítica e racional dos princípios relacionados ao mundo e ao homem. Então, ela tenta responder às grandes perguntas da existência. Qual a origem de tudo? Qual o sentido da vida? Qual o modo correto de agir na vida? Essa última pergunta está relacionada com a ciência ou teoria do comportamento moral dos homens em sociedade, que diz respeito à ética. E são inúmeros os filósofos que contribuíram para as reflexões sobre as ações humanas ou sobre a ética, para as teorias sobre o comportamento humano, como Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Descartes, Spinoza, Kant, Nietzsche, Weber, Freud, Foucault. Naturalmente, aqui nessa disciplina, que é uma disciplina para farmacêuticos e não para filósofos, nós não vamos utilizar a contribuição de todos esses pensadores. Mas é necessário, para falarmos de ética, sem dúvida, que pelo menos os primeiros filósofos que deram início à discussão sobre ética, nós tenhamos que utilizar das suas definições e conceitos, né, para que a gente possa emergir para uma discussão sobre ética e conduta profissional, ok? Então, vamos lá. Ok, pessoal, então a ética se originou do termo grego ethos, e que significa modo de ser, caráter, costume, o comportamento. Lendo no slide, a gente vê a definição de ética como a reflexão sobre a ação humana. A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade,
ou seja, é a ciência de uma forma específica do comportamento humano. Ou seja, a ética ela busca compreender o que está por trás do nosso modo de ser e de agir. Segundo Kant, o homem é um ser racional, por isso é dotado de consciência. Dessa forma, então, devemos agir não apenas por tradição ou hábito, mas sim por nosso intelecto e nossas convicções. Já o Platão, do mito da caverna, ele propõe que os humanos busquem a saída do mundo das impressões para chegar ao mundo das ideias por meio do conhecimento racional. Ou seja, o que isso significa nesses dois trechos de Kant e de Platão? Isso significa que o homem deve buscar o conhecimento verdadeiro para que ele tenha, de fato, as suas convicções acerca de qualquer assunto, para que isso possa ajudar na sua reflexão ética que deve anteceder a sua ação moral, ou a sua conduta, o seu comportamento. Quando eu penso no mito da caverna, isso me remete a uma metáfora da atualidade ao Facebook e ao WhatsApp. Pessoas que repassam informações e que acreditam nessas informações sem busca da verdade ou sem verificar a veracidade da informação e repassam e disseminam a informação até com uma certa irresponsabilidade, à medida que não tem certeza se aquilo é verdadeiro. Então, é importante que a gente tenha responsabilidade sobre os nossos atos. E essa responsabilidade, ela vem da verdade. Segundo Aristóteles, o homem é um ser social que precisa viver em grupo. E dessa forma, é necessário que o homem não faça ao outro o que não gostaria que fizesse consigo mesmo. Ou seja, os indivíduos na atualidade, eles agem de uma maneira geral, colocando seus interesses pessoais à frente dos interesses coletivos, e isso é muito negativo para a sociedade, à medida exatamente que nós precisamos viver em coletividade, porque somos seres políticos e sociais, e que para isso é preciso que a gente tenha harmonia. Ou seja, então a ética, ela pode contribuir para essa harmonia e bem-estar social. Por quê? Porque ela representa um conjunto de instrumentos que são capazes de orientar o comportamento do indivíduo para a vida em sociedade, mas para que isso seja verdadeiro, é necessário que cada pessoa tenha um comportamento ético e que seja responsável por suas ações. Vamos falar de moral. Moral é o conjunto de normas que orientam o comportamento humano em uma comunidade ou cultura. Então, a moral, ela estabelece regras que são assumidas pela pessoa como uma forma de garantir o seu bem viver. Então, a moral, ela garante uma identidade entre pessoas que sequer se conhecem, mas utilizam esse mesmo referencial moral comum. Por que isso acontece? Porque a moral, ela é essencialmente uma construção histórico-cultural, algo que depende das ações humanas, por isso muda com o lugar e com o tempo. Então, frequentemente, nós não notamos a origem cultural dos valores éticos, ou do senso moral e da consciência moral, porque somos educados neles e os cultivamos como se fossem naturais, para garantir a manutenção desses padrões morais que são passados de gerações para outras gerações. Então, dessa forma, a sua continuidade através das gerações tende a naturalizá-los na sociedade. A moral, então, ela está associada ao costume
que significa comportamentos que são aceitos, esperados, incentivados em uma sociedade, abrangendo uma série de crenças e valores que determinam o comportamento dos indivíduos. Ok? Então, a moral, ela se consolida a partir do comportamento das pessoas. Então, é necessário que as pessoas tenham uma postura ética diante das suas ações, porque a longo prazo essas ações, elas se cristalizam, elas se consolidam e se naturalizam com uma moralidade estabelecida. Uma coisa importante aqui é resgatar o conceito do que é imoral e do que é amoral. Imoral é a negação ou a afronta às convenções morais. E amoral é não ter senso do que seja moral, ok? Então, sabemos que a moral é um código de conduta, então, estabelecido numa determinada sociedade e que é influenciada naturalmente pelo comportamento das pessoas que vão definir essa moralidade, e cada uma dessas pessoas tem como influência seus valores religiosos, seus valores sociais e econômicos, valores que elas reproduzem do grupo social ao qual tem pertencimento. Né? Onde é que está a grande questão? A grande questão está em o ser humano ter responsabilidade sobre seus atos, entender que vive em sociedade e que sua responsabilidade não é só consigo mesmo, mas com o todo, com o grupo social ao qual pertence, e que dessa forma, para que viva em harmonia, é necessário que ele tenha respeito às outras pessoas e que ele haja se colocando no lugar do outro também com empatia. Né? Porque a longo prazo essa ação e esse seu comportamento se cristaliza como uma conduta moral. Ok, pessoal, falamos de ética, falamos de moral, agora devemos falar de direito. Então, o que é direito? É um sistema de normas de conduta imposto por um conjunto de instituições para regular as relações sociais. Bom, pessoal, o papel do direito perante a sociedade então, a busca pela justiça. Mas o que é justiça? Justiça é a qualidade do que está em conformidade ou em concordância com o que está correto, ou com o que é justo, ou com o que é certo. Então, as normas jurídicas, elas existem para fazer cumprir a justiça no convívio social e procurando prevenir e solucionar os conflitos que possam vir a existir. Nesse sentido, o direito é o conjunto das leis, disposições que regulam obrigatoriamente as relações da sociedade, no sentido de regular as condutas humanas por meio de direitos e deveres. Ok? Então, enquanto a norma moral, ela determina ao homem qual a conduta a seguir para o seu aperfeiçoamento como homem entre as possíveis condutas dele mesmo, as normas jurídicas, elas existem, então, para facilitar, então, o convívio social, prevenindo e solucionando os possíveis conflitos. Ok, pessoal, vamos falar um pouco de bioética agora. Então, a bioética, ela é uma das formas da ética aplicada.
e seu objetivo é tratar das questões de valor nas ciências da vida. Então, como a própria frase do slide diz, a bioética, ela se preocupa com a ambivalência da ciência e da técnica. A bioética, ela surgiu na segunda metade do século XX, devido ao grande desenvolvimento da medicina e das ciências que avançaram cada vez mais para a modificação da vida humana, bem como para a utilização, por vezes, de pesquisas muito invasivas no indivíduo. A bioética, os primeiros textos, né, os primeiros documentos de bioética começaram a ser escritos na década de 50 e 60, logo no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. E ela surgiu também como uma contraposição aos horrores, às atrocidades que ocorreram nas pesquisas realizadas nos campos de concentração nazista, onde os humanos foram usados como cobaias humanas e foram submetidos a inúmeras intervenções muito dolorosas, sem o consentimento do indivíduo, e pesquisas que não produziram absolutamente nenhum benefício para a humanidade. Então isso, de fato, chocou o mundo inteiro e a partir daí se iniciou uma discussão a nível mundial e vários filósofos e pensadores se debruçaram sobre esse tema para começar a discutir sobre a pesquisa em seres vivos, particularmente em seres humanos, e que essa pesquisa, assim como a prática clínica ou as intervenções terapêuticas, deveriam ser reguladas, né, à luz da ética, para que as atrocidades não ocorressem, para que malefícios e danos não ocorressem aos indivíduos, aos humanos, ok? Então, a bioética é uma parte da ética que faz essa intermediação, né, entre a ciência e a técnica e os resultados, digamos assim, que essa ciência pode produzir para os indivíduos, ok? Então, a gente pode dizer que a bioética, ela designa um conjunto de questões éticas que coloca em jogo os valores originados pelo poder cada vez maior das intervenções técnico-científicas nos seres vivos. A gente sabe que o uso de tecnologias em saúde proporcionou, por exemplo, os medicamentos, né, proporcionaram uma incontestável melhora dos índices de saúde nos seres humanos, inclusive são os responsáveis pelo aumento do tempo de vida das pessoas. Entretanto, a má utilização dessas tecnologias também acarreta um risco muito grande que pode levar à morte ou a danos irreversíveis às pessoas. Então, é necessário que a bioética é necessária exatamente para mediar essa situação, porque à medida que a tecnologia ela traz o benefício, ela também pode trazer um malefício. Então, o objetivo da bioética é humanizar o progresso científico e a visão tecno-instrumental que os indivíduos têm do mundo, uma vez que o uso inapropriado da ciência pode conduzir a uma desumanização do homem. Então, a bioética, ela existe nesse sentido. Ok. Então, o modelo que é seguido no Brasil para a realização da avaliação bioética é o modelo do principialismo, que que utiliza 4 princípios como base para a avaliação bioética, que são os princípios da autonomia, não maleficência, beneficência e justiça.
No Brasil, a bioética ela é regulamentada pela Resolução número 466 de 2012. E essa regulação, essa resolução, ela então regulamenta a pesquisa em seres humanos, tanto a pesquisa por meio de intervenção ao corpo, como também pesquisas observacionais. Então, qualquer pesquisa que possa levar a uma alteração física, psíquica ou social ao indivíduo, ela está subordinada a essa resolução. Então, essa foi uma maneira que o Conselho Nacional de Saúde do Brasil entendeu para institucionalizar a bioética nas instituições de pesquisa e também de saúde. E dessa forma essa resolução orienta como os comitês de ética devem conduzir uma avaliação bioética de um projeto de pesquisa com seres humanos. E da mesma forma, essa resolução também orienta a prática, a conduta dos profissionais na área da saúde. Ok, então vamos iniciar falando do princípio autonomia. Então, o princípio da autonomia do sujeito é um dos pilares da bioética. Então, segundo este conceito, ao indivíduo deve ser dado o poder de decisão sobre o seu próprio corpo. Isso significa dizer que todo indivíduo deve ter o poder de decisão para decidir diante de alguma intervenção sobre o seu corpo ou alguma decisão terapêutica relacionada à sua vida ou ao seu tratamento. Autonomia significa dizer capacidade de agir livremente, ou então agir intencionalmente com conhecimento do que está fazendo. Naturalmente, não são todos os indivíduos que têm autonomia, porque existem indivíduos, um recém-nascido, por exemplo, não tem conhecimento, não consegue decidir por si só sobre uma intervenção. Da mesma forma, um paciente psiquiátrico que não tem capacidade de avaliação. Nessa situação, um responsável por essa pessoa é quem vai tomar a decisão acerca de qualquer intervenção terapêutica relacionado a esse indivíduo. Então, o princípio da autonomia, ele determina que todos os indivíduos têm direito a consentir ou recusar propostas de caráter preventivo, diagnóstico ou terapêutico que tenham potencial de afetar sua integridade física ou psíquica. Então, o consentimento deve ser dado livremente após o esclarecimento sobre o procedimento dentro do nível intelectual do paciente ou sujeito da pesquisa. Então, vamos lá. Então, contemplando esse princípio da autonomia, a resolução número 466, ela estabelece que toda pesquisa deve ter, então, um documento denominado Termos de Consentimento Livre Esclarecido. Então, desse processo diz respeito à dignidade humana, que exige que toda pesquisa que se processe com o consentimento livre, informado e esclarecido dos participantes, indivíduos ou grupos que por si ou por seus representantes legais manifestem a sua anuência à participação na pesquisa. Então, entende-se por processo de consentimento livre e esclarecido todas as etapas a serem necessariamente observadas para que o convidado a participar de uma pesquisa possa se manifestar de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida.
ok? Então, na maioria das vezes, qualquer pesquisa com seres humanos, desde que essa pesquisa tenha alguma intervenção ou tenha alguma relação direta com o indivíduo da pesquisa, por exemplo, nos estudos observacionais, quando a gente vai fazer uma pesquisa, um inquérito, onde você vai precisar fazer utilizar um questionário para que o indivíduo responda, né? Esse questionário, para fazer esse tipo de pesquisa também é necessário que você tenha um termo de consentimento livre e informado, assim como qualquer intervenção direta no corpo do indivíduo. E esse termo de consentimento, então, tem que ter no corpo do termo de consentimento, de forma bem clara, o que é a pesquisa, qual é o tipo de dano esperado, qual é o tipo de risco possível, risco mínimo, e qual é o benefício que aquela pesquisa vai gerar, e todos os contatos dos pesquisadores, enfim, de uma forma clara para que o indivíduo da pesquisa entenda e aceite participar. E dessa forma ele assina o termo, e só dessa forma é que a pesquisa poderá ser realizada. Então, o termo de consentimento livre e esclarecido é uma materialização, vamos dizer assim, do princípio da autonomia, e que é fundamental para garantir a lisura da pesquisa. Então, na maioria das vezes, na pesquisa, por exemplo, de investigação de eficácia de medicamento, que são processos de intervenção, os pacientes ou os voluntários precisam assinar termos de consentimento livre e informado. Então, as pesquisas de fase 1, 2 e 3 dos medicamentos, e até em fase 4, se forem intervenções, é preciso que o paciente assine um termo de consentimento livre e informado. Isso, na maioria das vezes, acontece no nível da pesquisa. No âmbito da prática clínica, em geral, o paciente ele não assina nenhum termo, ele apenas é orientado pelo profissional de saúde acerca do que vai acontecer, qual é o procedimento terapêutico o procedimento ou tratamento que ele será submetido, e aí ele poderá aceitar ou não, ok? Embora em determinadas situações, quando são situações de risco, por exemplo, se você vai fazer uma ressonância magnética, né, e você precisa utilizar uma substância de contraste, e essa substância é a base, por exemplo, de iodo, isso pode levar a um risco, então o médico solicita que você assine um termo de consentimento livre e informado, para entender os riscos que aquele procedimento pode acarretar. Nós temos exemplos dentro da prática farmacêutica, por exemplo, com o uso do medicamento talidomida, que é um medicamento que tem um alto risco teratogênico, é um medicamento que já foi até banido de outros países, mas no Brasil ele ainda existe e ele é utilizado em algumas situações de tratamento. Então, como ele é teratogênico, todas as mulheres em idade fértil que forem utilizar esse medicamento, elas devem assinar um termo livre e esclarecido do risco relacionado àquele tratamento, ou seja, que elas têm ciência daquele risco, mas mesmo assim elas estão se submetendo àquele tratamento. Então, eu dei exemplos para vocês dentro da prática clínica, em que situação a autonomia deve ser respeitada, e do ponto de vista da pesquisa também, como a autonomia é avaliada. Vamos agora para os princípios de beneficência e não maleficência. Beneficência é o que estabelece que devemos fazer o bem aos outros, independente de desejá-lo ou não. Já a não maleficência é a obrigação de não infligir dano intencional. Então, vejam que esses
princípios são complementares, porém são diferentes. Alguns pesquisadores até dizem que não há diferença entre beneficência e não maleficência, mas é óbvio que tem, né? São coisas bem diferentes. O fato de você não infligir dano a alguém, de você não causar mal a alguém, não significa que você está fazendo o bem, né? O fato de você não infligir dano intencional a alguém é o seu dever enquanto profissional da área da saúde, né? Então, a não maleficência, segundo Hipócrates, na máxima hipocrática, primo non nocere, determina que, antes de tudo, não cause dano. Então, se você não conseguir fazer o bem, deve evitar fazer o mal, ou seja, não causar o dano. Então, está implícito na prática de qualquer um profissional da saúde não infligir dano intencional. E também deve produzir o bem. Tá? O fato de você não produzir o dano, né, não significa que você está produzindo o bem. O bem é o produto da sua intervenção enquanto profissional de saúde. Quer dizer, o benefício terapêutico esperado da sua intervenção é o produto final da sua ação. Ok? Então, esses são os outros dois princípios da bioética e que são orientadores da postura ou da conduta do profissional diante da sua prática ou diante da pesquisa. Vamos falar agora de justiça, que é o quarto princípio bioético. A justiça aqui nós vamos tratar como a equidade, ou seja, uma igualdade com justiça. Isso significa dizer que todos os indivíduos devem ser tratados de forma igual, respeitando a sua desigualdade. Isso significa que igualdade é dar as mesmas oportunidades a todas as pessoas. Agora, entendendo que essas pessoas, elas não são iguais, elas têm demandas pessoais diferentes por conta do seu nível socioeconômico, por conta da sua cultura, por conta de seus valores, por conta de N questões. Então, a equidade diz respeito a adaptar as oportunidades, deixando-as justas. Então, respeitando, né, a desigualdade que essa pessoa apresenta, trazê-la para o mesmo pé de igualdade de todos os outros. Então, isso seria equidade. Segundo Aristóteles, devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Então, diz respeito à distribuição justa dos bens e serviços em saúde e também dos produtos de pesquisa. É nesse sentido que a justiça é utilizada dentro da bioética. Aqui, se nós formos falar do Sistema Único de Saúde, a equidade ela é um dos princípios doutrinários do SUS. Então, qual seria um exemplo de equidade dentro do SUS? Então, por exemplo, uma vítima de acidente grave que passa na frente de quem necessita de um atendimento menos urgente, mesmo que esta pessoa tenha chegado antes no serviço de saúde. Então, isso é reconhecer a gravidade do indivíduo que está numa vulnerabilidade maior, então por isso ele será atendido antes do outro, ok? Ok, pessoal, então vamos falar agora da ética profissional. E a ética profissional, ela é uma parte da ciência moral. Então, ela age no campo da ação do indivíduo em seu meio social no trabalho. Então, a ética profissional, ela permite que o indivíduo interaja em consonância com os valores que norteiam a sua inserção na praxis profissional e no seu papel social.
Entretanto, mais do que um código de conduta ou normas a serem seguidas, é tarefa da ética profissional realizar uma reflexão crítica diante de cada situação da prática profissional. Ok, então considera-se como princípios básicos para a formação do caráter ético, para a dotação do profissional da área da saúde, o respeito à vida humana, a solidariedade, a preservação da vida, ou seja, a índole, a inclinação para o alívio do sofrimento do outro ou alguém, né? O profissional farmacêutico é um profissional da área da saúde, é um profissional de saúde, cujo objetivo final da sua atividade profissional é a vida. Então, a ética é a consciência que norteia a ação do profissional. Bom, pessoal, então a resolução número 711, de 30 de julho de 2021, ela dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. O exercício da profissão farmacêutica, ele tem dimensões de valores ético-morais que são regulamentados pelo Conselho Federal de Farmácia por meio desse Código de Ética, cuja a transgressão poderá implicar em sanções disciplinares por parte dos Conselhos Regionais de Farmácia. Então, após a apuração de sua comissão de ética, observando o direito ao devido processo legal, assim como ao contraditório e à ampla defesa, independente das demais penalidades estabelecidas pela legislação em vigor no país, então o processo ético será julgado. Os conselhos eles têm competência e direito público para executar a penalidade ao farmacêutico diante de uma infração ética. E aí essa resolução 711 é o instrumento pelo qual a comissão de ética utilizará para avaliar a infração ética. Né? Como essa resolução ela estabelece a tipificação das infrações e as sanções disciplinares, então, se a infração cometida pelo farmacêutico demandar uma sanção disciplinar, né, a comissão de ética vai indicar a avaliação do processo ético que foi instaurado pela plenária do Conselho Regional de Farmácia. Ok, pessoal, então vamos ver agora de onde é que surgiu esse Código de Ética. Bom, a Lei 3.820 de 1960, ela criou os Conselhos Federais de Classe dos profissionais da área da saúde. E entre esses profissionais, o farmacêutico. Então, esses conselhos eles foram criados para regulamentar as profissões com a finalidade maior de supervisionar a ética do profissional. Então, vejam bem, nós, os profissionais da saúde, nós somos profissionais liberais. Então, nós temos autonomia técnico-científica, né? Nós temos independência em relação a outros profissionais. Dessa forma, é necessário que um conselho de classe regulamente
e fiscalize a nossa conduta diante da sociedade em defesa da sociedade, para proteger essa sociedade das nossas ações, quando essas ações forem inadequadas ou oferecerem alguma falta grave a essa sociedade. Então, a Lei 3.820, ela criou o Conselho Federal de Farmácia. O Conselho Federal de Farmácia criou os Conselhos Regionais de Farmácia, porque a fiscalização da nossa profissão ela é descentralizada para as regiões ou para os estados. Então, um farmacêutico, quando ele se forma, ele solicita a carteira profissional farmacêutica, que irá habilitá-lo a trabalhar ou a desenvolver a atividade farmacêutica, e aí, à medida que ele o faz, ele passa a ser, então, fiscalizado na sua conduta profissional por aquele Conselho Regional de Farmácia responsável pelo seu registro, ok? Então, o Conselho Federal de Farmácia, e os Conselhos Regionais de Farmácia são destinados a zelar pelos princípios éticos da profissão e da disciplina da classe farmacêutica. Eles são dotados de personalidade jurídica e de direito público com autonomia administrativa e financeira. O que significa dizer isso? Personalidade jurídica de direito público. Bom, esses conselhos federais, o Conselho Federal, assim como o de Medicina e o de Odontologia, entre outros, os de Farmácia, eles têm poder jurídico à medida que eles podem regulamentar, eles podem gerar leis, normas, não é? E obrigar que o farmacêutico cumpra, dentro do seu exercício profissional, essa regulamentação. E para isso, os conselhos regionais de farmácia vão fiscalizar a conduta do profissional à luz da regulação que o Conselho Federal de Farmácia elaborou e fez cumprir, ok? Então, nesse sentido, os Conselhos Federais de Farmácia, eles têm, então, personalidade jurídica de direito público, mas eles têm autonomia administrativa e financeira. Por quê? Bom, eles têm autonomia financeira porque eles se autossustentam. De onde vêm os recursos do Conselho Federal de Farmácia? Vem da anuidade dos farmacêuticos. À medida que o farmacêutico tem um registro no Conselho Federal de Farmácia, no Conselho Regional de Farmácia, ele passa a pagar uma anuidade para esse Conselho Regional. E esse Conselho Regional precisa dessa anuidade para que ele possa se operacionalizar para poder fazer a fiscalização da conduta profissional desses farmacêuticos que estão na sua atividade de trabalho. Ok? Então, isso gera a autonomia financeira do Conselho Federal e do Regional. E eles têm autonomia administrativa porque eles são eleitos por voto direto e universal dos farmacêuticos registrados nos conselhos. Ok? Então, eles independem da política externa, vamos dizer assim, e de concursos públicos, né? Eles são eleitos pela categoria farmacêutica, ok? Bom, então o Conselho Regional de Farmácia, ele fiscaliza a prática do profissional farmacêutico. Então, as atribuições do Conselho Federal de Farmácia regulamentar a profissão farmacêutica, e incluindo o Código de Ética Farmacêutico, da conduta ética do profissional, e os conselhos regionais, eles vão, então, habilitar o profissional farmacêutico por meio da carteira profissional do farmacêutico, ok? E dessa forma, então, o Conselho Regional de Farmácia é responsável pela fiscalização da conduta ética do profissional e o Conselho Federal pela regulação da profissão farmacêutica por meio das regulamentações, das resoluções da conduta do profissional.
Bom, entre as atribuições do Conselho Federal de Farmácia está também a regulamentação do âmbito profissional farmacêutico. Então, a resolução atual, ela é a 572 de 2013 e ela dispõe sobre a regulamentação das especialidades farmacêuticas por linha de atuação. Então, as linhas de atuação que agrupam as especialidades farmacêuticas são alimentos, análises clínico-laboratoriais, educação, farmácia, farmácia hospitalar e clínica, farmácia industrial, gestão, práticas integrativas e complementares, saúde pública e toxicologia. Então, o farmacêutico ele pode atuar em todas essas áreas, segundo a regulação do Conselho Federal de Farmácia, sendo que aquelas atividades que possuem uma relação direta com o medicamento, como farmácia, farmácia hospitalar e clínica, farmácia industrial, essas são atividades privativas do farmacêutico e nenhum outro profissional pode exercer, apenas o farmacêutico. As outras atividades fazem interface com outros profissionais da área da saúde, como toxicologia, saúde pública, as práticas integrativas, e aí se inclui a homeopatia, florais, acupuntura. Então, alimentos que faz a interface com a engenharia do alimento, análises clínicas laboratoriais que faz a interface profissional com médicos, biomédicos, microbiologistas, virologistas, etc. Então, é um campo vasto. O Conselho Federal de Farmácia, ele o tempo inteiro busca a ampliação do campo de atuação do farmacêutico, atendendo às demandas da sociedade e delimitando esse âmbito dentro da capacidade e competência do profissional farmacêutico de acordo com a sua formação. Ok? Então, o Código de Ética Farmacêutica é o conjunto de normas que devem ser observadas pelos farmacêuticos no exercício do seu âmbito profissional em favor da saúde das pessoas. O Código de Ética Farmacêutico respeita todos os dispositivos legais vigentes, como a Lei nº 6.838 de 80, que dispõe sobre o prazo prescricional para a punidade de profissional liberal por falta sujeita a processo disciplinar. Então, os fiscais do Conselho Regional de Farmácia, diante de uma infração ética observada na fiscalização, podem então instaurar o processo ético no Conselho Regional de Farmácia e o farmacêutico será inicialmente intimado para conversar com a comissão de ética e posteriormente julgado pela plenária dos conselhos, se for necessário. Então, em seguida, nós veremos aqui como se desenvolve um processo ético. Vamos falar então do processo ético. Bom, pessoal, geralmente o processo ético ele tem início na fiscalização, no momento que o fiscal do Conselho Regional de Farmácia vai no ambiente de trabalho do farmacêutico e verifica alguma inadequação. Nesse caso, o próprio farmacêutico fiscal, ele notifica o farmacêutico no seu ambiente de trabalho e abre um processo administrativo ético. Existem outras formas de se iniciar processo ético? Sim, né? É possível que alguém faça a queixa do farmacêutico direto no Conselho Regional de Farmácia, por meio da ouvidoria, por exemplo. Entretanto, a maioria dos processos tem início na fiscalização. Então, à medida que o processo ético foi formalizado, o farmacêutico é então intimado a comparecer para ser ouvido na comissão de ética farmacêutica.
A comissão de ética, então, ouve, né, faz a arguição do farmacêutico faltoso e ouve o que ele tem a declarar. Essa comissão tem, então, em torno de 15 dias para gerar um relatório. Esse relato do processo da comissão de ética é repassado, então, para um conselheiro relator, e esse conselheiro relator ele leva para a plenária dos conselheiros do Conselho Regional de Farmácia, que irá, então, votar qual será o resultado desse processo administrativo ético, qual será a penalização do farmacêutico. Essa penalidade, que pode ser multa, suspensão, enfim, várias outras possibilidades, vai depender do agravo do provável agravo que a inadequação verificada pelo fiscal possa ocasionar aos usuários dos serviços farmacêuticos. Ok, pessoal, vamos falar agora da classificação das faltas, ok? Então, naturalmente, a penalidade que será atribuída ao farmacêutico faltoso vai depender da natureza dessa falta. Então, a falta ela pode ser denominada como dolosa ou culposa. A dolosa é quando há a intenção de causar um dano e o ato é praticado com vistas a atingir um fim almejado. Então, dentro de uma hierarquia, né, de agravos, a dolosa seria a mais grave. Nós temos o outro tipo, é a culposa. A culposa ela pode ser denominada de 3 maneiras. Ela pode ser negligência, imperícia ou imprudência. O que é uma falta culposa? É o ato praticado sem ter pretendido o resultado ou assumido o risco de produzi-lo. Então, é um ato sem intenção, mas que poderia ser evitado. Então, é culposo. Alguém comete uma falta, mas essa falta não é intencional. Essa falta culposa, ela pode ser definida como negligência, imperícia ou imprudência. Bom, vamos lá. A negligência, ela é conhecida como desatenção. É o ato falho por falta de cuidado ao exercer certo ato. Então, consiste na ausência de cuidado necessário, implicando em omissão ou inobservância do dever. Já a imperícia, ela significa a falta de técnica ou de conhecimento. Então, pode ser um erro ou um engano na execução do ato, por omissão do conhecimento que o farmacêutico não deveria desprezar, pois consiste em sua função, pois seus atos podem provocar danos ao outrem, ok? Então, a imperícia é quando o farmacêutico falhou pela inobservância da técnica necessária. E a negligência, a imprudência é a ação revestida de má fé, é o conhecimento do mal, né? Essa pode ser confundida com o ato intencional de praticá-lo, ação de imprevidência, né? Então é uma despreocupação ou aparência de dolo, né? Ou de dano. É quando o indivíduo, mesmo sabendo do dano que pode ser produzido, né? Ele, mesmo com o conhecimento do mal que pode ser produzido, mesmo assim, despreocupadamente, ele continua com o ato produzindo o dano. Ok? Então, são esses os tipos de falta que serão considerados diante de uma avaliação de um processo ético profissional. Ok, pessoal, então agora vamos para as penalidades disciplinares e essas penalidades serão aplicadas de acordo com a falta. Então,
A penalidade mais leve é a advertência ou censura, e ela é aplicada verbalmente ou por ofício do presidente do Conselho Regional de Farmácia. A segunda penalidade é a multa de valor igual a 1 ou a 3 salários mínimos regionais. E ela é aplicada, ela é cabível na terceira falha e outras subsequentes a juízo do CRF do faltoso. Então, por exemplo, se o indivíduo já foi chamado ou advertido 1, 2, 3 vezes e ele permanece na falha, então ele passa a ser agora multado. A suspensão de 3 meses a 1 ano, que será imposta por motivo de falta grave. Então, falha grave aplicada pelo Conselho Regional de Farmácia. E aí, isso geralmente acontece quando ocorre um dano, né, ao trem. Então, se alguém, ou então diante de uma inadequação da atividade profissional do farmacêutico que coloca em risco os seus usuários, os usuários dos serviços. E, por fim, a eliminação. A eliminação é a cassação da carteira profissional do farmacêutico e que acontece por incontinência pública e escandalosa, né, ou por uma postura inadequada, como, por exemplo, um paciente que tem uma dependência química de droga ou de álcool, por exemplo, isso não o torna capaz de exercer a profissão, ou falhas graves que são recorrentes. Ok? Então, essas são as situações. Naturalmente, aqui a gente está falando de uma forma muito generalizada, mas a falha, né, e a penalidade não é dessa forma automática, normativa, direta, né? Vai depender naturalmente da avaliação do comitê de ética, da comissão de ética na avaliação daquele caso específico, dentro da contextualização da situação que ocorreu, se houve dano, se houve agravos, né? Qual foi a resultante do ato falho do farmacêutico, e isso será discutido na plenária do Conselho Regional de Farmácia para depois se estabelecer a penalidade disciplinar, ok? Então, da imposição de qualquer penalidade, caberá recurso no prazo de 30 dias. Então, o farmacêutico ele pode se defender diante da penalidade. Esses 30 dias contados da ciência para o Conselho Federal sem efeito suspensivo, salvo nos casos dos números 3 e 4 desse artigo. Quer dizer, no caso de suspensão e eliminação, não cabe. O efeito não será suspensivo, então não caberá. Ok? Então, essas são as penalidades disciplinares, né? O Conselho Regional de Farmácia, ele executa essa penalidade porque cabe a ele fazer esse tipo de fiscalização e de controle do comportamento ético do farmacêutico em defesa da sociedade, das ações inadequadas que gerem consequências desastrosas ou consequências que levem a agravos aos indivíduos e às pessoas. Então, pessoal, aqui a gente termina a aula, concluímos nossa aula de hoje. Eu sei que foi um assunto muito concentrado. Eu coloquei aqui 2 temas, ética e bioética, e também a parte da deontologia, que aborda a organização da profissão farmacêutica e o código de ética. Enfim, mas vou enviar para vocês em anexo aí no AVA dois documentos. Um é um texto falando de ética e bioética, e o outro texto é o próprio Código de Deontologia e Legislação Farmacêutica, que são complementares à nossa aula. Então, vocês devem ler esses 2 assuntos para terem condições de responder ao exercício
que na segunda aula eu vou disponibilizar no AVA, e todos os exercícios que forem colocados lá, todos os trabalhos que forem colocados, contam um ponto para somar para a nota final de vocês, ok? Então, obrigada pela participação, até a próxima.